Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Trabalho há 37 anos, ela é curta, né? Então vou começar do princípio. Eu me formei, como você falou aí, na área de eletrônica. Primeiramente, trabalhei com automação, tecnologia de empresa. Depois eu fui para o segmento da indústria, onde trabalhávamos com rastreabilidade logística. Evoluí ou mudei para a área de automação predial e soluções tecnológicas para você automatizar grandes áreas, né? Meu último trabalho corporativo, antes de me aposentar na área corporativa, foi na Honeywell, é uma empresa americana, do qual eu era o presidente. E lá nós trabalhamos demais em automatizar prédios, que já era uma extensão de automatizar o quê? Indústria. E agora, na Inovai, desde que eu me aposentei em 2018, eu me dedico a startups, mentoria, eu sou inclusive investidor de algumas startups, e de criar o ecossistema em Itajubá da Inovai. E fomos procurados pela YFC, com muito orgulho, que chamou a minha pessoa e o Alessandro, através da Inovai, para a Inovai escrever um livro com uma série de consultores de como criar uma cidade inteligente. Aí a gente começou a pensar, poxa, é isso aí, não dá para fazer uma Dubai no Brasil. Não dá para pegar uma cidade centenária como Itajubá e transformar a cidade inteira, só pela ser inteligência, de roubar a cidade. Mas dá sim, para dentro de uma cidade centenária, você criar um distrito nessa cidade, com o conceito de work, live and play. Eu tenho lá um parque científico e tecnológico, eu tenho lá uma área onde se trabalha, onde se produz e onde se tem diversão. Então é muito importante a gente medir tudo isso. E nesse book que nós vamos lançar, um e-book, que também vai ter sua versão impressa, a gente fala disso, né? Então hoje, o que eu vou falar para vocês aqui rapidamente? Eu quero te mostrar para vocês um pouco qual é a ideia de uma cidade inteligente, por que ela não é única, uma cidade não é igual a outra, né? Quero lançar uma outra ideia para vocês, que já foi colocada aqui, as palestras foram super interessantes, né? Carmo de Cajuru não vai ganhar o nosso livro, já fez o livro inteiro na prática, parabéns, né? Adequado às ideias dele, mas acho que a gente tem uma pequena contribuição para fazer lá ainda, né? Com certeza. Mas a gente mostra que tem toda uma jornada, você não termina isso, você vai simplesmente criando e priorizando o que você vai fazer primeiro, esse é o mais importante. Então essa é a minha ideia aqui de falar um pouco disso, né? Nessa tarde. Inicialmente, queria mostrar aqui aonde estamos, quem somos nós. Esse é o nosso prédio, né? Itajubá tem a Inovai como uma agência de inovação que é formada pela Unifei, que é a Universidade Federal, a Prefeitura, a Associação Comercial e a Associação Industrial. Esses são os donos da Inovai, do qual eu sou o diretor da área executiva. Existe um conselho que dá direção. 3 grandes trabalhos da Inovai. O trabalho PCTI, que é o nosso Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, que já é uma realidade. É o famoso Work, Live and Play. São empresas de base tecnológicas instaladas. Só que essas empresas crescem, precisa de outras. Então nós temos aqui um programa chamado InCity, em 20 anos já, que é um programa de criação, mentoria e qualificação de startups. Então na cidade tem hoje 150 startups. Muito do que se fala aqui de cidade inteligente são startups de Itajubá. E essas startups de Itajubá, elas podem nascer lá e evoluir para outro local, ou elas podem ser de Brasília. Temos aqui um representante, aqui o Gilmo, né? É uma startup do nosso ecossistema focada em Brasília, da área de segurança, da Inovai. Então ela participa como ecossistema nacional, né? E temos aqui a agência chamada Inovai Tech, que é onde a gente faz essa conexão, que é o trabalho que fizemos com a YFC através da Inovai Tech. Então nós pegamos uma solução e criamos uma consultoria adequada. Com quem? Com as pessoas que entendem e com os professores ou qualquer tipo de pessoa que é daquela área que interessa. Então nós temos trabalhos interessantíssimos, como por exemplo, uma de nossas startups foi a Poços de Caldas, e uma demanda que surgiu em Poços de Caldas era o seguinte: nós temos aqui o passeio charrete, super típico. Poços de Caldas está bem evoluído também no conceito de cidade inteligente, mas eu precisava tirar o cavalo dessa história, porque o cavalo tem todo um problema que a gente já sabe. Mas eu não quero desempregar o dono da charrete. Criamos a carruagem elétrica, é uma startup da Juventus que fez uma carruagem elétrica que mantém a mesma pessoa dirigindo. Já temos um programa de uma outra startup de direção autônoma, se quiser fazer um trajeto sem ninguém. Então são coisas que às vezes nascem de uma demanda, né?
Mas, em geral, o que acontece? O conceito de cidade inteligente, ele surge do quê? Eu preciso de alguns fatores habilitadores, que já foi bem falado aqui hoje, eu fiquei assim muito bem impressionado, todo mundo já sabe. O primeiro grande fator que você precisa ter é a comunicação, né? Então, a comunicação é uma necessidade, ela não é um fim. Não dá para você criar um anel de fibra ótica de alta velocidade, uma rede 4G ou 5G, ou uma rede de máquina falando com máquina só para criar. Não, ela é uma necessidade. Então, esses fatores precisam acontecer, né? Esses fatores vão acontecer com a iniciativa privada ou pública. Eu, particularmente, acho que tudo que você puder colocar na iniciativa privada, você está salvando dinheiro, né? A partir do momento que você tem isso acontecendo, você vai criando camadas dentro da sua solução. Para fazer o quê? Essa parte de baixo. Mais um slide, eu vou falar um pouco mais dele. Né? O que eu preciso ali? Eu preciso controlar veículos, carga, eu preciso controlar a saúde, eu preciso que o cara não vá no hospital. Como é que eu faço isso? Eu monitoro ele antes de eu ficar doente. Né? Um outro conceito que a gente ainda não emplacou, mas queremos, é a tal da praça, onde você encontra a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. Chama-se praça da longevidade. Você cria uma praça onde as crianças vão, os adultos e o pessoal da terceira idade. Lá você combina dietas, exercícios, meditação. Isso você não tem noção do que muda numa saúde. E principalmente depois da pandemia, isso ficou muito claro, né? E eu preciso, sem dúvida nenhuma, ter meu controle ambiental. Então, no próximo slide aqui eu vou falar um pouco mais a fundo. Mas o objetivo é o de baixo. Em cima são fatores habilitadores que eu fico feliz de ter ouvido bastante hoje aí, quando se falou do 5G, quando se falou de uma iluminação inteligente, muito importante, porque para a pessoa não cair, né? Você já falou aqui de Carmo Cajuru, eu ando. Lá em Itajubá nós já fizemos vários projetos desses também, condomínios onde o pessoal fala assim, agora eu consigo caminhar à noite. Então é um bem-estar enorme, né? E como você tem hoje a inteligência artificial e como você tem hoje uma capacidade muito grande de criar camadas de solução, já está ficando claro que um CCTV, um sistema de TV fechado, que antigamente você tinha um cara no centro operacional, igualzinho em Carmo Cajuru, ainda importante, nós vamos ter agora um software que é capaz de deletar se for um gato que pulou, se for um cara que está tentando roubar, e já mandar a Guarda Civil só nesse tipo de coisa. Agora, eu coloquei ali em amarelo, né? Qual é o objetivo de uma cidade inteligente? Qualidade de vida. Qualidade de vida e foco do cidadão, senão não tem graça. Aí nós temos um balanço dificílimo da gente ajustar, que é, vamos dizer, eliminar uma determinada tarefa, ter pessoas que não estão mais trabalhando, ou seja, eu gerei desemprego porque eu fiquei eficiente demais. Nós temos lá, por Itajubá ser uma cidade universitária, nós temos lá um negócio que chama-se Mind Science, encontro de boteco para falar de tecnologia. E eu peguei um professor da universidade, levei ele para falar de Smart City. Eu estava lá junto também, estava tendo papo. E aí no boteco, está todo mundo tomando uma cerveja, de repente ele levantou e falou, agora eu vou falar para vocês de Smart City, isso, aquilo, aquilo. A hora que ele terminou a fala dele, todo mundo vai e falou assim, eu estou deprimido. Você demitiu metade da cidade, coleta de lixo automática, o plasma vai fazer o serviço ali, a iluminação, aí não é bem assim. Na realidade, nós temos que dosar isso. Então, eu sempre gosto de colocar para o prefeito, para o gestor que vai tomar a decisão, é importantíssimo isso aqui. E nós da Inovar, no nosso livro lá, a gente desenvolveu o quê? Qual é a jornada de implementação? Tudo começa no diagnóstico. Todo mundo já tem uma certa eficiência ou inteligência implantada na sua cidade. Ninguém aperta o botão e vira. São mais de 70 itens a serem analisados. Já existem hoje no Brasil associações ligadas à BNT para calcular como é que você está antes de começar. Então, seriam coisas... A primeiro ponto grande, mobilidade urbana. Quanto tempo eu levo para ir da minha casa até o meu trabalho e vice-versa? Daí o conceito de criar uma área Work, Live and Play. Não, pessoal mais novo, eu vou criar aqui um condomínio de trabalho remoto com conectividade, já foi falado isso aqui hoje, velocidade alta de conectividade, e o pessoal fica aqui. Aí ele sai dali para o lago para caminhar, ele faz exercício. Então, eu já vou criando esse conceito. Então, o diagnóstico, inclusive, esse é um dos trabalhos que nós fazemos com os consultores da Legal Vai, fazer um diagnóstico da empresa. Nós e uma série de outras empresas, né?
Recentemente eu tive a oportunidade de ver São José dos Campos ser reconhecida dentro do segmento Cidade Inteligente como a primeira cidade classificada na BNT. Aí você tem lá os 70 quesitos que eles foram trabalhar. Depois que eu fiz o diagnóstico, aí eu preciso da priorização. É importantíssimo, é o que está naquela linha mais complexa lá. A população quer o quê? Claro que você não vai perguntar tudo para ela, mas você precisa priorizar perguntando à população, perguntando à Câmara, o prefeito, se tiver um prefeito que tem uma visão, é arquiteto, a coisa muda, parabéns por isso. Você vê que Curitiba é uma cidade inteligente. Quantos prefeitos e arquitetos passaram por lá? O cara tem que ter essa visão realmente global. E aí volta na mobilidade urbana, no cuidado de como é que o cidadão vai se comportar. Depois, aí sim eu vou fazer um plano de ação para essa jornada. Nesse plano de ação, aí eu vou fazer o desembolso de investimentos, aí eu vou chamar a YFC para ver a parte de infraestrutura, a Geoline para criar toda a conceituação, pode ser uma área, por isso que eu falo muito de uma nova área, às vezes, dentro da cidade. Aqui é uma coisa, ali é outra coisa, né? Onde eu posso criar do zero. E aí eu vou fazer um investimento de infraestrutura e vou começar essa criação e vou monitorar essas ações através daqueles pontos. Foi esse o book que eu e o Alessandro escrevemos em parceria com a YFC, que será editado em breve, que a gente imagina que a gente pode ajudar muito a vocês a tomar essa decisão, porque não tem uma decisão certa. E eu lanço um conceito aqui que já vamos dizer, fato em regiões fora do Brasil, que não é só Smart City, mas sim Smart Region. É a região inteligente. Porque na hora que eu coloco, vou dar um exemplo de novo da nossa cidade, que nós já fizemos trabalho lá nessa, para a nossa cidade, não adianta a cidade de Itajubá ser ótima e tudo em volta não funcionar. Você vai quebrar a saúde, vai quebrar a educação do município. Então você tem que fazer isso a nível regional. No nosso caso, lá que é sul de Minas, a parte de segurança, por exemplo, essas câmeras de monitoramento que lá já estão implantadas, está sendo feita agora na região inteira. Porque todas as cidades do Médio Sapucaí têm que estar na mesma página. Então eu lanço esse desafio. Talvez a fase 2 do nosso trabalho é um Smart Region, criando a logística dentro dos pontos difíceis. Por exemplo, eu gostaria de ver uma cidade que não entra caminhão com mais de 3 toneladas, não entra. Tem um centro logístico em algum local, compartilhado pelos donos de supermercado, pelos donos de varejo e tudo mais, que a mercadoria está lá e a última milha é dada pelo VUC, né? São Paulo já tentou, mas São Paulo é tão grande que não consegue. Mas uma cidade de 100 mil, 20 mil, 50 mil, 200 mil, dá para fazer isso. Isso muda completamente a ideia. Então aí eu coloco na lateral ali, eu coloco um negócio que eu gosto demais. Quando você faz a mobilidade urbana, olha lá quem é o número 1, quem é o rei? É o pedestre. Gente, esse é o cara. Então criar faixas elevadas, criar faixas com LEDs que indicam se você pode atravessar ou não, calçadas onde você consiga caminhar. Isso é de uma evolução enorme que pouca gente pensa. Claro que eu quero colocar o semáforo inteligente, mas o semáforo inteligente serve o último cara lá, o veículo é o último, o carro é o último. Depois dele vem a bicicleta, algo que a gente já conseguiu também fazer. A bicicleta elétrica já resolve muito problema. Depois disso, o conceito de transporte urbano, que dependendo do tamanho da cidade, já está provado que você tem que ter um anel elétrico, só central, só roda, e os radiais saindo pelos bairros. É esse o caminho. A decisão agora é se esse anel vai andar automático ou de um equipamento alguém chama, e se o radial tem hora para passar ou também é sob demanda. Mas esse é o caminho, tá? Não tem mais assim ciência de foguete para resolver essa equação do transporte urbano, né? E aí nós vamos descendo. E quais são então os pontos importantes para me ver o que eu vou fazer? Que são grandes aplicações, né? Vou rastrear o ônibus, porque obviamente que para o cidadão ele vai ter um dispositivo móvel ou um terminal que ele olha, para ele saber o que vai acontecer, que horas que o meu ônibus passa, né? É uma aplicação forte. Lixo, a mesma coisa. Esse nós já conseguimos fazer também lá na nossa cidade. Eu quero saber que horas que o caminhão de lixo passa aqui para ele pegar o saco com lata e pôr lá fora, porque senão, infelizmente, passa abrindo os lixos, tentando pegar uma coisa ou outra e largando tudo jogado, né? Controle de frota municipal. Se eu quero controlar uma cidade, eu começo controlando os meus veículos, sejam eles quais forem, né? Gestão avançada de energia.
e compartilhamento de veículo elétrico. Dois temas importantíssimos, mas dependendo, eu não tenho veículo elétrico, eu preciso compartilhar. Mas se eu já tenho, aí sim eu vou fazer, né? Geração solar e eólica distribuída, gestão de semáforo inteligente. Pode ver que Carlos Cajuru faz vizinho ali em vários, né? É muito interessante isso aí, né? Eu não combinei com ele a palestra, né? Iluminação eficiente com telegestão, importantíssimo. Já colocaram também. A telegestão tão importante quanto. E combinar com os russos. Porque não adianta pôr a telegestão, porque a CEMIG não te dá nenhum benefício. Então, é uma ótima telegestão. Nós, por exemplo, temos startups lá na cidade que vendem telegestão para rodovia. Que eu estou pagando energia, então eu vou lá abaixo, de Meriço para baixo. Agora, se eu não pago nada, a CEMIG vai me cobrar o mesmo valor, eu vou ter que primeiro brigar. A Alessandro vai tocar nesse tema também. Alerta e monitoramento de defesa civil, muito importante. Monitorar os rios e encostas, para saber o que vai acontecer. Inclusive, sair da defesa civil com um caminhãozinho, um saco de areia distribuindo para o cara. Ó, põe 5 aqui na sua porta, porque a enchente está prevista aí 80 centímetros. E alerta de toda a segurança perimetral com o CCO avançado. E o monitoramento de paciente é muito importante, esse monitoramento de pacientes de terceira idade, né? Que vai em cima da epidemia e doença. Nós pegamos uma startup de Itajubá e fizemos um controle de epidemia na cidade, que ninguém vai acreditar o quê? O cara simplesmente ia no Google e pegava a informação que o Google disponibiliza. Quantas pessoas que consultaram hoje falando que estão com dor de barriga? Aí você busca aqui e já avisa, depois, olha, vai ter gente aí, tem uma virose em algum ponto. Copasa, vem aqui, você dá um jeito nesse tratamento de água aí, né? Sem contar o IGOV. A gente não vai entrar muito aqui no IGOV, eu acho que todas as funções de um governo têm que ser digital. Isso é ponto pacífico, porque você faz um offload muito grande. Eu participei de várias reuniões da ANCIT, da qual o Itajubá também está presente, a Associação Nacional das Cidades Inteligentes, e eu acho que todo mundo aqui pode se qualificar para se fazer parte dela. Uma coisa que eu achei interessantíssima nessa parte do IGOV é você criar procedimentos que a cidade vota e passam a valer. Exemplo número 1, eu tenho meu plano diretor, só que na hora que eu vou construir, eu faço um auto-alvará, porque eu sou engenheiro civil, eu estou cadastrado da prefeitura, por que eu tenho que entrar com um projeto? Não temos isso ainda, tá? Isso nós já divulgamos bastante dentro da nossa cidade, na região, não vimos ainda nenhum prefeito com a coragem. Você tem coragem política. Se eu tenho que cadastrar um engenheiro civil para fazer uma obra, se eu tenho plano diretor, por que eu tenho que ir na prefeitura? Não. Eu faço um auto-alvará, que eu li, fiz tudo e assumo a responsabilidade de ser multado se fizer errado. Outro ponto no IGOV fantástico. Por que não instalar fibra ótica dentro do esgoto? Porque o UFC tem a fibra que vai no esgoto. Então eu passo a ter a fibra onde? Subterrânea, com um backbone que quem for usar, ela está pagada, vai pagar um custo por passar aqueles dados. Há tanto de se fazer no IGOV, além do IPTU automático, além do serviço das automáticos, você tem um planejamento grande aí para ser realizado. Deixa eu ver que eu estou indo no meu tempo. Agora eu queria falar um pouquinho de exemplo de aplicação. Então vamos fazer a infraestrutura primeiro. O que eu preciso? Gente, eu preciso de fibra para todo lado para fazer essa conexão. E eu sou um grande partidário de que essa fibra seja compartilhada o custo. Não estou falando que a prefeitura tem que sair pagando, não, mas ela precisa existir, ela precisa estar conectada em todos os locais e ela precisa ter conectividade com 4G ou 5G. Apesar que nós temos visto uma outra rede, várias startups nossas lá usam, chama-se LoRaWAN, é uma rede aberta que se conecta através de fibra e ela é muito usada para utilidades, leitura de água, energia e telegestão de lâmpadas. Então eu não chego ao 5G, simplesmente porque o LoRa é muito barato. Um gateway cobre 30 km e o gateway é seu ou da empresa que está operando, você não paga pelo dado. Porque o 5G é maravilhoso, mas pode saber que o bolso vai esvaziar. Né? Se os caras gastarem 47 milhões, eles não vão te entregar o 5G grátis. Se eu tenho lá uma medição de energia de um ponto que é muito pouquinho, talvez já vai acabar o meu lucro ali na hora que eu transmitir o dado. Esse é um ponto a ser levantado. Não sou contra, sou muito a favor, acho que algumas aplicações é 5G, mas muito é rede metropolitana de dados de baixo custo. É o último caso lá. Qual o outro lado bem visível? São os sensores. Quanto mais eu captar as informações, pH do solo, nível do rio, qual é o nível de umidade que está na cidade, barulho, né? Medição de tudo
quanto é grandeza, isso são sensores que eu vou colocar. Não posso sobre-automatizar, pôr sensor demais, eu tenho que ver aonde me dá retorno. Ou esperar o sensor ficar tão barato que vale a pena, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma startup lá, que chama-se E-Tecnologia. Eles vendem um medidor de gás e de água que eles estão vendendo para o Brasil inteiro. Está começando pronto pelos prédios, que já fazem a distribuição da conta rateada. Mas é já que chega na cidade inteligente, porque você tem como, por inteligência artificial, saber se tem vazamento na tubulação. E ele usa muito verde loura, porque o dado tem que ser barato, né? Então esse sensoramento é a primeira camada que nós vamos distribuir isso para todo mundo. Um segundo ponto são as interfaces, porque o que o cidadão vai ver é na tela do smartphone dele a função acontecendo. Só que por inclusão digital não pode ser só isso. Pô, tem pessoas que não têm smartphone, eu não quero usar um smartphone. Então, pegando, por exemplo, que o cara vai saber que hora que o ônibus passa. Se ele chegar no ponto, ele tinha que apertar um botão e aparecer ali escrito que hora que passa, ou alguém falar também para ele. Porque eu simplesmente não tenho smartphone. Então, tem que ser pensado, no caso de aplicação, essa interface com o usuário. E ela é uma grande parte do sistema, né? O usuário normal, o cidadão que vai ver o benefício que foi dado para ele ao ele ter a cidade dele de maneira eficiente. Já o poder público, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um centro integrado de operação e controle. Ali eu pus o bem bonito, esse aqui é o do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem essa aplicação fantástica. Eu tive a honra de participar desse projeto, que foi para as Olimpíadas. Na época eu estava na Rony e nós montamos isso para o Rio de Janeiro, automatizando o túnel, automatizando tudo quanto é Vênus lá. Coisa linda. Carmo de Caju tem o seu também, dentro de uma delegacia, né? Todo mundo vai ter que ter isso. Cadeia. Todo mundo vai ter que ter um centro. Em algum local você tem que ter. Lá em Itajubá nós temos um centro desse também. Isso em geral está conectado com a PM. Então o prefeito já tem que falar, olha, eu vou implantar um sistema de câmera aqui, tem 500 câmeras na cidade. Eu posso ver aqui no meu celular? Não, de jeito nenhum, você não vai ver nada. Quem vai ver é o pessoal da integração. E enquanto eu não compro um software, que o software mesmo já faz a contagem das pessoas que estão passando, o reconhecimento da imagem e o evento estranho que está acontecendo, né? Nós, por exemplo, no Rio, colocamos, o cara chegava no Galeão, tinha um software nosso lá que, se a mala fosse abandonada, já para pegar aquela mala, pode ser uma bomba, já passava por guarda. Então não tinha nem ninguém olhando ali. A tendência do centro de operação é ir encolhendo, porém ele é importante. Se você não puser ele junto, você nunca teve uma cidade inteligente nem eficiente, né? Acho que eu fechei aqui meia hora, né? Não tem alguma coisa para falar. Eu vou usar aqui esse tempo agora mais um pouquinho. Esse é um projeto que nós fizemos para a nossa cidade. Eu e o Alessandro fizemos isso em inglês, que a gente apresentou no BNDES em 2018. No nosso caso, da nossa cidade, nós somos extremamente bairristas, né? Nós fizemos isso de coração, ou seja, a Inovai, a Prefeitura da Medona, fez esse trabalho sem nenhum custo para a Prefeitura. E nós focamos em eficiência energética, mobilidade e segurança. Tá? Desses três aí, a parte de segurança foi 100% implantada. Mobilidade, estamos em 50%. E na parte de eficiência energética, estamos mais atrás. A ideia é exatamente a mesma sua, de usar os telhados dos imóveis da Prefeitura para gerar energia. Ainda não está feito lá, mas algumas coisas estão feitas. Colocamos a recarga de veículo elétrico. Não podemos esquecer, quando a gente fala em veículo elétrico, eu vi hoje um slide aqui, que alguém colocou, lá em Portugal, aquele smart carregando. Eu não acredito que aqui no Brasil é o seguinte, na Selic, se você pendurar um fiozinho nela, vai bater em você. Porque, em geral, ela está atolada na demanda. Então, nós colocamos um aparelho lá em Itajubá para ser a recarga no cinema. Itajubá tem um cinema, que é um cinema sustentável. O dono do cinema, ele colocou placa solar para todo lado, aí ele pagou para colocar lá dentro. Porque a demanda é muito forte. Um carregador desses aí, rápido, 40 minutos, carrega no 380 volts, 200 amperes. Se você ligar um desse, cai a rua. Cai a rua, porque você não está aguentando nem... Tipo, por exemplo, você vai ter que fazer um trabalho ao contrário. Primeiro você vai... E não adianta geração solar, que a energia é baixa também. Você tem que pôr um banco de baterias, que a gente chama de energy storage, né? Vai ter que armazenar um banco de baterias para fazer. Tecnicamente está tudo certo. Só que não é algo simples. Por isso que na nossa mobilidade lá, a gente pegou a Guarda Civil, colocamos bicicleta elétrica. Ele liga numa tomadinha 110, 100 km de autonomia e carrega
em 2 horas igual um celular, né? Então realmente o carro a gente deixou um pouco mais à frente, apesar que eu sou um entusiasta dessa área. Então esse é um panorama, nossa cidade está lá aberta, quem quiser fazer uma visita e ver o que já está feito. Não foi feito PPP, foi estudado PPP, o prefeito optou por não ir por esse caminho, pensando depois vai comentar mais. Foi feito mesmo com recurso próprio e iniciativa privada. Tá? E eu queria abrir para perguntas e debates, mas antes eu trouxe aqui alguns folderzinhos de startups nossas que têm soluções. Então, de lá para cá, aquela empresa lá, IE Tecnologia, né? Ela produz os leitores que vão medir grandezas elétricas, gás e água. Vendem muito isso aí, inclusive vendem até pela internet. Hoje já tem muita loja na internet. Ou aquilo ali é integrado numa solução de alguém que compra o produto dele. Só outra coisa que eu gosto muito, não é vender. O cara, não, eu vou resolver seu problema. Eu vou medir a água e vou te dar a conta por mês, você vai pagar X por mês. Então é esse o ponto. A Vert é uma outra startup nossa, que tem desde a carruagem elétrica até esse anel de segurança, né? E também trabalha muito com soluções de aluguel e muitas vezes sistêmica. A Light LEDs é uma empresa de luminária que também produz a telegestão. Esse aqui é um relé que trabalha na área de NB-IoT, que é o 5G, e LoRaWAN, que vai montado em qualquer luminária, né, inclusive a dela, e que faz a gestão das luminárias. São alguns exemplos. Eu não trouxe aqui um outro que eu gosto muito, que é a defesa civil, defesa de encosta, que monitora a encosta a nível de umidade, chama-se Solver, essa empresa, né? E dentre outras, as nossas 150 startups. Então, nós temos lá a solução, temos os provedores de solução e temos aí a agência de inovação para a gente poder criar essas soluções para vocês, né? Aí eu abro aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Eu fui ver no meu tempo aí, não foi? Tá. Falei que ia fazer em 30 minutos, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, né? Se não tem nenhuma dúvida, eu fico preocupado, porque ou entenderam tudo ou não entenderam nada do que eu falei, esse cara falou só besteira aí. Mas, muito obrigado aí pela atenção, tá? Uma boa tarde aí para todos.